Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Sobrenatural. Sou Cris Oliveira e hoje estamos aqui no cemitério São João Batista para contar relatos sobrenaturais para você. Então, curiosos, eu espero que vocês gostem, pois esse relato é bastante importante para quem visita o cemitério, tá bom? Então vamos ao relato. A flor do cemitério São João Batista. Olá, Cris, tudo bem? Meu nome é Amélia, tenho 30 anos e sou grande fã do canal Conhecendo o Sobrenatural. Acompanho todos os vídeos dos mistérios de Fortaleza, desde o início, e depois de muito pensar, resolvi criar coragem para contar uma história real que vivi quando eu era criança. Algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Tudo começou no ano de 2007. Eu tinha 12 anos e morava com os meus pais numa casa antiga, aqui no Jacarecanga, ali pelas redondezas do cemitério São João Batista. Naquela época, o cemitério ainda tinha uma atmosfera muito diferente. Os muros desgastados, o portão de ferro rangendo quando o vento batia, e um cheiro forte de flores murchas misturado ao da cera derretida das velas. Meu pai dizia que aquele lugar nunca dormia, que mesmo depois do pôr do sol, sempre havia alguém vagando por lá, nem sempre gente viva. Um dia, fomos ao enterro da minha tia-avó e lembro como se fosse hoje. O sol estava encoberto, meio chuvoso, o vento soprava frio e as pessoas choravam em silêncio, enquanto os coveiros, com seus rostos sérios, cumpriam o ofício. Enquanto os adultos rezavam, eu me distraí, observando os túmulos ao redor. Alguns eram simples, outros verdadeiras esculturas de mármore branco, com anjos e cruzes douradas. Foi quando algo chamou minha atenção. Num túmulo isolado, um pouco mais afastado, vi uma flor roxa, diferente de todas as outras que eu já tinha visto. Ela parecia viva de um jeito quase estranho. As pétalas tinham um brilho suave sob o céu nublado. Sem pensar muito, me aproximei. No impulso de curiosidade infantil, arranquei a flor, escondendo-a rapidamente na mochila. À noite, quando chegamos em casa, coloquei a flor num copo de água e deixei sobre a escrivaninha. No início, nada parecia errado, mas por volta da meia-noite, acordei com um som de passos lentos vindo do corredor. Pensei que fosse minha mãe, mas os passos pararam bem diante do portão do meu quarto e não havia ninguém. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Eu acordava com a sensação de que havia alguém sentado à beira da minha cama. O ar ficava frio e o quarto, por algum motivo, parecia mais escuro do que o normal, mesmo durante o dia. Uma vez, quando eu fazia a lição de casa, o copo com a flor simplesmente trincou sozinho, espalhando a água pela mesa. Foi nesse momento que comecei a sentir medo de verdade. Minha mãe notou que eu andava pálida, sonolenta e que não queria mais ficar sozinha no quarto. Uma tarde, quando ela foi arrumar minhas coisas, ela encontrou a flor. O estranho é que ela estava intacta, como se tivesse arrancado naquele mesmo instante, mas já tendo se passado uma semana. Minha mãe ficou furiosa e também assustada. Ela disse que aquilo era falta de respeito com os mortos e que o cemitério era um local sagrado onde nada devia ser retirado. Eu chorei e pedi desculpas, mas confesso, eu também senti aquela flor não queria mais sair de perto de mim. Naquela noite, algo terrível aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordei ouvindo alguém sussurrando meu nome perto do meu ouvido. Quando abri os olhos, vi uma sombra parada ao lado da cama. Uma figura feminina com o corpo coberto de um véu escuro. O mais assustador era o som, que parecia que ela chorava, mas o choro vinha de dentro da minha cabeça. Gritei
com todas as forças e minha mãe entrou desesperada. Quando ela acendeu a luz, a sombra desapareceu, mas o ar ainda estava gelado e o copo, agora vazio, estava no chão, quebrado em pedaços. No dia seguinte, ela me levou de volta ao São João Batista. O céu também estava nublado, como se repetisse o dia do enterro. Minha mãe me fez levar a flor e deixá-la no túmulo de onde eu havia tirado. Quando nos aproximamos, percebi que havia um nome gravado na lápide: Isadora Menezes, nome fictício. Ela tinha apenas 12 anos, exatamente na minha idade. Senti as pernas tremerem. Deixei a flor sobre a sepultura. Pedi perdão em silêncio. Assim que fiz, o vento soprou forte e juro que ouvi um leve suspiro, como se alguém finalmente estivesse descansando. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em muitos dias. Nenhum barulho, nenhuma sombra, nenhum arrepio. Hoje, já adulta, passo às vezes em frente do São João Batista, mas nunca mais entrei lá. Mas toda vez que o vento sopra e o cheiro de flores e cera invade o ar, lembro daquela flor roxa e da menina que, talvez, só quisesse que alguém a lembrasse. Algumas pessoas dizem que almas se apegam a objetos. Outras acreditam que eu vivi foi coincidência, imaginação de criança. Mas eu sei o que eu senti e tenho certeza. Aquela flor não era comum. Era um pedaço de algo que não pertencia mais a este mundo. Assina Amélia Rocha, Fortaleza, Ceará. Então, curiosos, fique aí, né? Vamos dizer, o lembrete que se você for ao cemitério, não mexa em nada que não é seu. Ainda agora, eu e o Marcelo estávamos aqui gravando um vídeo e a gente vê uma coisa desrespeitosa, né, Marcelo? Marcelo tá ali só nos bastidores. Então, uma coisa que eu e ele, a gente estava comentando aqui, que se ele estava pegando aqui moedinhas que estavam no chão, que esse pessoal de matriz africana está vindo aqui ainda há pouco, fazendo as suas oferendas, deixando as moedinhas e tal. E esse cara estava catando tudo, né? Então, aí quando alguém vai atrás de uma pessoa dessa, né, Marcelo? Aí a pessoa vai achar ruim. Como vocês verem, né, o testemunho dessa menina, a história dessa menina, ela pegou uma simples flor. Imagine você pegar dinheiro de uma entidade, né? Enfim, né? Que Deus o proteja. Que Deus o proteja. Então, se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse relato. Se você tem algum relato sobrenatural e quiser nos mandar, mande para o nosso e-mail, conhecendo-sobrenatural@gmail.com. E também tem esse WhatsApp, você também pode estar entrando em contato comigo, mandando o seu relato. Pode ser que eu conte nos relatos normais, mas se houver alguma coisa relacionada à Fortaleza, com certeza ele estará nos mistérios de Fortaleza. Muito obrigada. Então, peço que se você for novo por aqui, inscreva-se, dê hype nesse vídeo e, se possível, seja membro. E como eu sempre digo, curiosos, o sobrenatural pode estar mais perto do que você imagina. Tchau, curiosos! Existe um ditado popular que diz que a curiosidade matou o gato. Infelizmente, alguns anos atrás, quase foi eu que morri, quando deixei a curiosidade falar mais alto. Fui ver o que não era da minha conta e acabei vendo uma coisa que até hoje não sei o que era, pois o medo e o pavor que senti foram tão grandes que até hoje, depois de tanto tempo, ainda tenho receio de passar sozinho naquele lugar depois que escurece. Boa noite, meu nome é Cristiano Alves e hoje moro na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Quando era jovem, morava em um pequeno povoado que pertencia ao município Santa Rita de Cássia, aqui perto da divisa da Bahia com Piauí. Na época do ocorrido, eu tinha apenas 19 anos e gostava muito de lidar com animais,
principalmente cavalos e bois. O pai da minha esposa, seu Gilson, tinha uma pequena fazenda a 3 quilômetros do povoado, onde ele criava algumas cabeças de gado e fazia suas plantações. Em sua própria propriedade havia um riacho que abastecia uma lagoa, e ele usava a água para irrigação, conseguindo produzir o ano todo. No dia 25 de agosto de 2007, em um sábado à tarde, fui para a casa do meu sogro. Quando já estava escurecendo, ele, que estava no curral, chegou em casa dizendo: Cristiano, vamos lá no curral, eu preciso de sua ajuda, pois tem uma vaca tentando parir há algum tempo e eu acho que o bezerro está atravessado. Depois de ouvir o que ele disse, automaticamente me prontifiquei a ajudar, pois não havia veterinário perto naquela época. Eu, o Juan e o senhor Gilson ficamos lidando com a situação da vaca por muito tempo. E quanto mais demorava o bezerro a nascer, percebi que seu Gilson ficava agoniado. Finalmente, depois das 9 horas da noite, conseguimos puxar o bezerro, que, graças a Deus, nasceu com vida e após alguns minutos já estava de pé. Depois de tudo isso, retornamos para a casa do meu sogro. Fiquei mais um pouco e depois peguei minha bicicleta e fui embora para minha casa, e isso era por volta de 10 horas da noite. Mesmo estando em uma noite clara, peguei a lanterna, amarrei no guidão da bicicleta e segui pela estrada que dava acesso ao povoado. No caminho vi uma luz azulada que estava ao longe, pois a estrada tinha poucas curvas, facilitando assim a observação. Continuei pedalando e, com pouco tempo, a luz acabou desaparecendo em meio à escuridão. Para minha surpresa, a mesma luz apareceu, só que desta vez com mais intensidade. A luz até parecia um farol de moto pela distância que estava. Depois deu a impressão de que ela estava na altura da copa das árvores. Aquilo me confundiu ao ponto de achar que estava tendo uma alucinação óptica ou algo assim. Entre o povoado e a fazenda do meu sogro existia um cemitério antigo que não era utilizado há décadas. Mesmo assim, alguns moradores do povoado de vez em quando faziam mutirões de limpeza para mantê-lo bem conservado. Com muro na parte da frente e cerca de arame farpado em volta do restante da área. Continuei pedalando e percebi que a luz estava dentro do cemitério. Achei muito estranho tudo aquilo, voltando a imaginar o que poderia ser novamente a moto. Então fiquei curioso para saber quem era e o que estava fazendo dentro do cemitério àquelas horas da noite. Quando cheguei perto do cemitério, desci da bicicleta e a deixei escondida na beira da estrada. Caminhei bem devagar para que ninguém pudesse notar a minha presença. Quando cheguei em frente ao muro, olhei para dentro do cemitério e não consegui enxergar a tal luz, mas tive a impressão de estar escutando alguns gemidos que vinham da parte de trás do cemitério. Na hora, pensei em maldade e imaginei que poderia ser algum casal traindo seu cônjuge, foram namorar escondidos, pois em pequenas cidades raramente existe motel, e nesses casos geralmente acontece em lugares ermos. A maldita da minha curiosidade falou mais alto e, com muito cuidado, passei pela cerca e fui andando bem devagar. Estava beirando a própria cerca de arame farpado. Quando cheguei perto do local de onde vinham os barulhos, não pude acender minha lanterna, pois não queria ser visto, mas quando cheguei ao meu objetivo, que era lá no fundo do cemitério, quase tive um troço. Quem estava lá dentro não era uma pessoa, muito pelo contrário.
Era um ser totalmente diferente de tudo que já tinha visto ou ouvido falar. Aquilo parecia uma criatura saindo dos filmes de terror. Aquilo era do tamanho de um homem. Tinha braços e pernas que lembrava de seres humanos. A criatura estava sentada de cócoras e o seu rosto parecia ter um focinho, que estava dentro das terras sobre uma antiga sepultura. Naquele momento fiquei imóvel, escondido atrás de uma árvore, sem fazer nenhum barulho, totalmente me mantendo em silêncio. Porém, de repente, aquela criatura se levantou e ficou de pé. Apesar da noite e de estar a poucos metros dela, pude vê-la claramente. Sinceramente, foi nesse momento que me bateu um gigantesco arrependimento por ter entrado no cemitério. Aquela criatura tinha grandes olhos e uma pelagem escura. Ela não usava roupas e seu rosto me lembrava de um tamanduá. A criatura começou a olhar na minha direção e iniciou um rosnado que terminou em um grunhido. Só sei que era um barulho estranho e em seguida a criatura deu um grito tão alto e tão agudo que me arrepiou dos pés à cabeça. Com toda certeza, ele já sabia que eu estava ali. Assim que a criatura deu um passo na direção onde eu estava, meu coração quase saiu pela boca de tanto medo. Em desespero, corri como nunca, atravessando a cerca de qualquer jeito, que resultou em vários arranhões e até deixei um pedaço da minha camisa para trás. Sem olhar para trás, depois de 50 metros, cheguei na estrada e percebi que a criatura não tinha vindo atrás de mim. Fui até onde estava minha bicicleta, mas, em vez de ir para casa, voltei para a casa do meu sogro, gritando desde a portaria. Chegando lá apavorado e quase sem fôlego, Dona Zenaide, minha sogra, e Camila, minha namorada, que hoje se tornou minha esposa, se assustaram ao me verem naquela situação. Percebendo que eu não conseguia falar, Dona Zenaide foi fazer um chá enquanto eu tentava me acalmar. Minutos depois, já mais calmo, consegui relatar o que tinha visto no cemitério para eles. Seu Gilson ficou sem querer acreditar, então decidiu que iríamos lá ver o que era aquilo. Apesar de relutante, meu sogro pegou um revólver 38, ligou o carro e disse: "Vamos lá? Quero ver quem vai mexer com a gente." Eu e meu cunhado Juan partimos com ele para ver se a criatura ainda estava lá. Quando estávamos passando em frente ao cemitério, vi a mesma luz na direção que antes. Mostrei para eles. Meu sogro era teimoso e decidiu ir até lá e conferir de perto. Ele parou o carro em frente ao cemitério, mas não avistamos mais aquela luz. Lá dentro me disse: "Rapaz, deixa de ser frouxo. Como é que um sujeito desse quer casar com a minha filha?" Após ouvir aquelas palavras, meu sangue ferveu. E eu desejei do fundo do meu coração que aquela criatura aparecesse novamente para ele ver que eu não estava mentindo. Ficamos uns 5 minutos dentro do carro, mas não ouvi nenhum barulho e nem vimos nenhuma luz. Como já estávamos na metade da estrada, ele me levou logo até o povoado para que no outro dia eu pudesse pegar a minha bicicleta na fazenda. No dia seguinte acordei cedo e fui buscar a minha bicicleta na casa da minha namorada. Chegando lá, soube das novidades. Meu cunhado disse que, quando estava voltando para a fazenda, viram uma criatura semelhante à que eu havia descrito em frente ao cemitério. Assim que meu sogro viu aquilo, acelerou o carro e começou a rezar desesperadamente. Perceberam que havia uma luz azulada de formato esférico seguindo o carro deles, até desaparecer na portaria da fazenda. A
Até hoje não sei que criatura era aquela no cemitério. Se era assombração ou algum ser de outro planeta. Mas acredito que aquela luz azulada tem algo a ver com aquele ser. Depois de tudo o que aconteceu, fiquei com receio danado daquela estrada à noite. E até hoje meu sogro continua morando na mesma fazenda. Aquela foi a única vez em que vi a criatura de fato apareceu para a gente. Meses e anos se passaram após o ocorrido e cada dia mais pessoas afirmam de ter visto a mesma luz azulada circulando a estrada.